E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos nossos estudos sobre React, hoje a gente vai falar especificamente sobre elementos React. O que são, quais são as características destes e como que eles são renderizados pelo React DOM. Então, um elemento React descreve aquilo que a gente vê na tela. São aqueles elementos visuais que irão compor o nosso template. São os menores blocos de construção de um aplicativo React e vale salientar que eles são mais simples e utilizam menos recursos que o elemento HTML comum no DOM da página, ok? E a biblioteca é o React DOM, que é responsável por atualizar todo o DOM, né? Ou seja, o modelo de objeto de documento, o objeto por meio do qual a gente vai conseguir acessar, que representa a hierarquia de todos os elementos que compõem a página. Então o React DOM é responsável por atualizar essa estrutura toda e exibir os elementos React. Então, primeiro ponto, a gente já até viu em aula anterior, que a gente precisa definir para trabalhar para criar um elemento, renderizar um elemento React, a gente precisa definir um container. Então, eu tenho aqui um código simples e eu já tenho aqui minha div com o meu ID root. Essa é a convenção utilizada, né? Eu preciso definir o container, ou seja, o quadro onde o React DOM vai renderizar os elementos React. E vamos criar um elemento qualquer aqui. Então, dentro do meu script, compilado aqui pelo Babel, eu vou criar uma constante, que eu vou chamar de element, e vai ser aqui um H1, né? A gente já fez algo semelhante. Então, vou colocar um texto qualquer aqui. Elemento React. E vou renderizar. A gente já sabe, para renderizar um elemento no React, a gente utiliza o React DOM.render, o método render, passando dois parâmetros. O primeiro é o elemento que a gente quer renderizar e o segundo é onde a gente quer renderizar. Então, vou aqui em Document e vou buscar a minha div lá no meu HTML, que vai ser o meu container React, digamos assim. Então tá aqui, busquei o elemento e mandei renderizar ele aqui. Isso a gente já fez. Não tem muito segredo, é bem simples, né? Mas aqui a gente já tem o React em ação. O React DOM, através do método render, foi lá e renderizou um elemento JSX renderizou um elemento React através do JSX aqui no nosso browser. Então, para quem não sabe o que é isso aqui, essa sintaxe de misturar o que parece ser um HTML com JavaScript é o JSX. Temos uma aula aí só sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo. Ok? Então, ocorreu a renderização lá no nosso container por meio do React DOM. Legal. Agora, umas questões a gente precisa observar. Os elementos React, eles são imutáveis. O que significa isso? A partir do momento que eu crio um elemento React, como aquele H1, ele não pode ter mais o seu valor alterado. E aí, a partir daí, caso você queira atualizar a interface, você vai ter que criar um novo elemento e passar ele de novo para o React DOM. Então, vamos fazer aqui um exemplo nesse sentido, para vocês entenderem melhor. Eu vou criar aqui uma função chamada tempo, e vai me dizer o tempo atual. Tá?
Tempo, quando eu falo, estou me dirigindo a horário, tá? Tempo atual. E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu vou declarar vou criar um novo elemento. Vou criar um elemento. Vou usar o JSX para criar esse elemento React. E aí vou abrir aqui como eu quero criar mais de um elemento, tá? Então vai ter aqui um elemento aninhado, um dentro do outro. Então vou criar uma estrutura maior. Vou criar uma div. Dentro da div eu vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui aula de React. Vou criar aqui um outro elemento e vou colocar horário. E aqui na frente vou incorporar uma expressão JavaScript. Então eu vou exibir aqui o horário atual. Vou usar o new date para isso, new date, que é JavaScript, né? .to locale time string. Então, através desse método eu consigo buscar o horário atual. Legal. Então, criei um novo elemento, criei um elemento aqui, uma constante, né? Que eu chamei de element. E aí, professor, por que você está usando esse parênteses aqui? O parênteses é quando a gente vai criar uma estrutura que nem essa, pessoal, com mais de um elemento, né? Aqui tem uma div, H1, utiliza-se, é comum utilizar, não é obrigatório, mas é comum a gente utilizar o parênteses para evitar algumas anomalias, alguns problemas, como por exemplo a inserção de ponto e vírgula em local que a gente não quer, em local indesejado, ok? Então a gente está aqui isolando esse elemento para evitar que o JavaScript que o navegador faça essa inserção de forma indesejada. Ok, a partir daqui eu vou chamar o React DOM, react.dom.render, para renderizar esse meu elemento. Então, element, get element by id e vou renderizar lá no root. Ok, para chamar essa função tempo atual, eu vou utilizar aqui o setInterval. Tá? Então, setInterval e vou colocar, aqui no primeiro parâmetro eu vou chamar a função, então tempo atual. E no segundo parâmetro eu vou determinar aqui no setInterval de quanto em quanto tempo eu quero chamar essa função. Vou colocar aqui de 1 em 1 segundo. Isso aqui está em milissegundos, tá? Nesse caso aqui representa 1 segundo. Lembrando aqui que eu não estou usando parênteses porque eu não quero passar o resultado da função. Eu quero passar o objeto função todo para o setInterval, ok? Então, essa função vai ser chamada de 1 em 1 segundo. A cada 1 segundo eu vou criar um elemento React e vou renderizar ele lá na minha div. Ok? A cada 1 segundo um novo elemento vai ser criado. Então não é o mesmo elemento, é um novo elemento que vai sendo criado e renderizado na tela. Então o resultado vai ser esse aqui que vocês estão vendo na tela. E aí a gente pode incrementar algumas coisas. Então se eu quiser colocar aqui uma classe, né, a gente coloca no JSX através do class name e não class. E aí eu vou colocar aqui o header, como se fosse o meu cabeçalho, por exemplo. Aqui eu posso definir outra classe também. Vou colocar aqui text, como se fosse o texto. Ok. Aqui mesmo no próprio HTML eu vou usar o style só para colocar um estilo qualquer. Então, vou resetar algumas coisas aqui, como o padding, zerar ele, o margem 0 também.
E aí vou colocar aqui o header. Então, header. Colocar uma cor de fundo no cabeçalho. Pode ser essa aqui. E no texto eu vou colocar uma cor branca. Então, estou usando o seletor de classe para buscar através do nome da classe e aplicar um estilo. E aí a gente tem esse resultado, esse comportamento. Podemos, se quiser, colocar um padding para ficar mais interessante. Aqui no meu cabeçalho. E aí você tem, como explicado, a hora aqui atual, né? Lembrando que para que a gente consiga atualizar o nosso template, a nossa interface, a gente precisa criar um novo elemento e pedir que ele seja renderizado novamente, através do método render do React DOM. Dos aspectos bem interessantes do React é que ele atualiza apenas aquilo que precisa ser modificado para chegar no estado desejado. Então, ele não altera ou atualiza toda a estrutura novamente. Ele compara o elemento criado com o estado anterior. Se não houver diferença, ele não atualiza. Então, se a gente olhar aqui através do F12, ó, ferramenta de desenvolvedor aqui em Elements, a gente consegue observar que aqui no H1, ó, ele está atualizando apenas o nó textual. Ele não está atualizando nem o elemento em si. Ele está atualizando apenas o nó textual que está dentro do elemento. Então a gente tem aqui um ganho, uma economia de recursos e um ganho de performance. Legal? Então é isso, pessoal. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre elementos em React, algumas características novas, e isso vai ser fundamental para as nossas próximas aulas sobre React, aprofundar o nosso conhecimento e construir estrutura e elementos mais complexos. Ok? Então a gente se vê na próxima aula. Grande abraço e se cuidem!